Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia simplesmente fascinante: o incrível sistema elétrico que funciona dentro de cada ser vivo, inclusive dentro da gente. Pois é, isso não é força de expressão, não. É literal. Cada pensamento, cada batida do coração, absolutamente tudo é movido por uma rede elétrica biológica. A nossa história começa bem antes dos laboratórios modernos que a gente imagina. A gente tem que voltar lá para o século XVIII, para um experimento bem esquisito, mas que mudou tudo. Imagina só a cena. O médico italiano Luigi Galvani percebe que pernas de rãs já mortas se contraíam sozinhas quando tocadas por metais. Essa observação foi tão chocante quanto fascinante e levou Galvani a uma conclusão ousada. Existia uma eletricidade animal, uma força vital, uma verdadeira faísca da vida. Bom, essa ideia deu início a um debate científico dos grandes. Outro cientista, Alessandro Volta, bateu o pé e disse que não era nada disso. Para ele, a eletricidade vinha dos metais e a rã era só um condutor. E embora o Volta estivesse certo sobre aquele experimento específico, o Galvani, sem saber, tinha tropeçado numa verdade muito, mas muito mais profunda sobre como a vida funciona. E olha só, essa controvérsia foi tão poderosa que levou o Volta a inventar a primeira pilha elétrica. E não parou por aí. A ideia de reanimar a matéria com eletricidade mexeu tanto com o imaginário popular que acabou inspirando o clássico romance Frankenstein. Tá, mas então, como é que essa eletricidade funciona de verdade no nosso corpo? Para entender isso, a gente precisa dar um zoom gigantesco, até chegar no nível das nossas células. A ciência moderna deu um nome para isso: bioeletricidade. No fim das contas, ela confirmou a intuição do Galvani. A bioeletricidade é real, e ela é a base de como os nossos corpos operam. Pensa assim: cada uma das nossas células funciona como se fosse uma bateriazinha recarregável. O segredo todo está na membrana da célula, que age como uma espécie de porteiro, controlando quem entra e quem sai. E quem são esses visitantes que a membrana controla? São os íons. A eletricidade no corpo não é como a da tomada, com elétrons correndo por um fio. Aqui, a gente está falando do movimento de átomos com carga elétrica, como sódio, potássio e cloreto, todos dissolvidos nos nossos fluidos corporais. E olha que interessante. Em estado de repouso, um neurônio, que é a nossa célula nervosa, mantém uma carga interna negativa de cerca de menos 70 milivolts. É como se ele estivesse sempre em posição de alerta, com uma mola comprimida, pronto para disparar a qualquer momento. Certo, mas e o que acontece quando essa mola é solta? Como é que um pensamento, ou a sensação de tocar em algo quente, viaja pelo corpo? O que acontece é um processo super rápido chamado de potencial de ação. Basicamente, quando o neurônio é estimulado, os portões se abrem e uma enxurrada de íons de sódio entra na célula. Isso cria um pico de energia que viaja pelo neurônio como uma onda, tipo um efeito dominó. Logo em seguida, a célula já se reseta pronta para disparar de novo. No auge dessa onda, a carga interna do neurônio dá um salto impressionante, indo de menos 70 para mais 30 milivolts. É essa virada de chave, essa mudança elétrica gigantesca e rapidíssima que é o sinal, a mensagem sendo transmitida. Mas a história não acaba com a eletricidade. Tem uma lei fundamental da física que diz o seguinte: onde tem corrente elétrica, também tem campo magnético. Sempre. E se isso vale para tudo, vale para o nosso corpo também. Isso significa que a gente não só tem um campo elétrico, como também gera o nosso próprio campo magnético. O nome desse fenômeno é biomagnetismo. E aqui é bom a gente fazer uma distinção, tá? Uma coisa é o biomagnetismo, que estuda os campos que o nosso corpo cria. Outra coisa totalmente diferente é a magnetobiologia, que estuda como campos magnéticos de fora podem nos afetar. O nosso foco aqui é no que a gente mesmo produz. O grande desafio é que esses campos são muito, mas muito fracos mesmo. Bilhões de vezes mais fracos que o campo magnético da Terra. Tentar medir isso é como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock. Para conseguir detectar esses sinais, a gente precisa de uma tecnologia absurda, chamada SQUID. São sensores super sensíveis que precisam ser mantidas em temperaturas congelantes e dentro de salas blindadas contra qualquer interferência. Mas vale a pena, porque medir esses campos nos permite mapear a atividade do cérebro e do coração sem precisar de nenhuma cirurgia, ajudando a diagnosticar doenças como a epilepsia, por exemplo. E entender essa nossa fiação interna não é só um exercício de curiosidade. Está permitindo uma fusão entre biologia e tecnologia que parecia coisa de ficção científica.
Hoje já é possível conectar câmeras direto no sistema nervoso. Com isso, a gente consegue contornar um olho que não funciona mais e mandar os sinais visuais direto para o cérebro. E tem mais. Próteses super avançadas já conseguem ler os sinais elétricos que o cérebro mandaria para o membro original. O resultado é um movimento intuitivo controlado diretamente pela mente. O próximo passo, que já está acontecendo, são as interfaces cérebro-computador. Elas leem os sinais elétricos dos nossos pensamentos e permitem controlar aparelhos só com a força da mente. E essa talvez seja a fronteira mais impressionante de todas. A gente está chegando num ponto em que partes do nosso órgão mais complexo, o cérebro, podem ser substituídas por chips que fazem a mesma função. Então a gente começou lá atrás com uma perna de rã se contraindo e agora estamos falando de computadores controlados pela mente. A faísca da bioeletricidade continua aqui, nos mostrando que a linha que separa a biologia da tecnologia talvez esteja ficando cada vez mais difícil de enxergar.